tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. No programa de hoje, eu recebo aqui nos nossos estúdios o vereador Gessé Silva, do PL, e o vereador trouxe como convidado o pastor Ricardo Ribeiro para a nossa edição de abril. Seja muito bem-vindo, vereador. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigada por aceitar o nosso convite, vereador. Ana, eu que agradeço mais uma oportunidade dessa de estar gravando. Agradecer a você que nos acompanha sempre aí pela TV Câmara. Meu amigo Ricardo, que é um convidado especial. Vocês irão entender o porquê é especial para mim, para o tema, para a pauta que vamos abordar hoje, que é o autismo, os desafios que temos, né, e vamos buscá-los cada dia mais alcançar resultados positivos. Então, esse é o motivo de estarmos aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, de acordo com a ONU, abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Inclusive, no dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, eu queria entender de que forma nós, enquanto sociedade, o poder público, podemos atuar juntos para ampliar a conscientização sobre esse transtorno. Olha, Richard... Da forma como vocês preferirem. Eu acho que eu falo aqui como pai de autista, como parte da sociedade também, e eu queria brevemente falar assim, até o primeiro momento em que você tem contato, né, com a vida que a gente chama de vida atípica, um mundo novo de informações se abre. E uma parte importante desse processo é esse processo de conscientização. Seja para uma família que acabou de receber um diagnóstico, ou seja para você que vai conviver com isso. Hoje, os dados da CDC apontam que 1 a cada 36 pessoas tem transtorno do espectro autista. Então, a gente vai cotidianamente se encontrar com alguém autista, com alguma família, a gente vai conviver com isso. E se conscientizar principalmente se relacionar com essas pessoas, entender como é que é a diferença, qual é a real divergência dessas pessoas e como você pode abordar isso, né? Eu acho que são uma série de ações que a gente pode ter, além de falar bastante sobre o assunto. Acho que esse mês está sendo maravilhoso. Mas a gente está vendo também essas iniciativas de poder público enquanto instituição do Estado, se organizar para falar do assunto, para construir leis, para garantir direitos, garantir acesso, são coisas importantes para a gente ampliar a conscientização. Concordo com o Richard. Na questão da vida pública, né, de representante, a gente sente muita dificuldade ainda por falta da informação. Sim. Que é tudo muito novo para todos os setores. Inclusive, o Ricardo, ele tem uma iniciativa na igreja, o qual ele é pastor, e de trabalhar exatamente isso, né? O desafio para a igreja, o desafio para a educação, para o jurídico. Então, todo mundo precisa se empenhar para poder buscar informação e tentar fazer alguma coisa para tirar essa barreira que existe. Porque não se falava tanto. Agora que começou, então, é difícil até para a gente cobrar. Porque está cobrando uma coisa que eu estou aprendendo agora. A gente precisa colaborar um com o outro, e os familiares, às vezes, precisam ter uma compreensão também disso. Pô, eu tenho direito, mas aí quer que seja imediatamente, mas nem sempre consegue. É lógico que tem muitos direitos que a gente vai conquistar ainda. Só que não é naquele tempo que a gente quer. Vai ter que ter, infelizmente, a burocracia no Brasil é algo real, mas enquanto pessoa pública, a gente precisa tirar essa burocracia, facilitar o acesso e conscientizar, exatamente. Um dos motivos que me levou a poder apresentar projeto que se tornou lei municipal. Temos outro que eu creio também que vai ser aprovado. Tudo isso junta para o benefício do coletivo. A gente vai falar um pouquinho sobre essas leis, mas o senhor citou uma iniciativa do pastor na igreja que envolve pessoas com transtorno do espectro autista. Poderia falar um pouquinho mais? Também. Claro, com certeza. Na verdade, uma coisa interessante, Ana, é que um pequeno dado histórico, né? A gente fala assim, a gente ouve muito falar, antigamente não tinha tanto autismo, parece que agora tem mais. Na verdade, sempre teve, a taxa, ela sempre foi isso, o que não tinha antes era diagnóstico.
E hoje, graças a Deus, com a popularização do diagnóstico, você passa a entender e compreender melhor essa neurodivergência e como é que a gente vai acolher. E o que é muito comum acontecer é que a família atípica, principalmente no caso do autismo, porque a criança tem um comportamento, na maioria das vezes, diferenciado, ela acaba deixando de frequentar alguns lugares. E a igreja é um desses principais lugares. Então, antigamente, você fala, nossa, eu não via tanto autista nas igrejas, porque, na verdade, a família acabava optando por ficar em casa. E o que a gente está fazendo, enquanto igreja, na comunidade do Evangelho Simples, é seguir aquilo que a própria Bíblia recomenda que a gente faça, que é criar um ambiente inclusivo para todas as pessoas, para que todos tenham acesso à mensagem do Evangelho, e aí a gente começa, então, a criar e adaptar a igreja para as necessidades das nossas crianças autistas. A gente até fala, assim, embora seja uma igreja que está na cidade, o nosso ministério é para as pessoas que estão frequentando a igreja. À medida que a gente vai criando um ambiente inclusivo, adaptando o ambiente, adaptando o volume de som, falando sobre o assunto, conscientizando a igreja, a gente vai criando um ambiente mais confortável para que as famílias atípicas consigam fazer parte do processo. Então, a gente criou um ministério com o foco de, primeiro, capacitar a parte da educação bíblica para as crianças. Então, a gente vai adaptar material, criar auxiliares de inclusão em cada sala. Já temos hoje nas salinhas que acontece o culto infantil. E também criar um ambiente acolhedor para as famílias, para a gente falar sobre o assunto, ajudar a ter um ambiente de troca, de comunhão, de acolhimento. Geralmente, a mãe é a mãe que está sempre no centro ali da relação. E a gente consegue criar um ambiente para essas mães conversarem, se ouvirem, chorarem juntas, se alegrarem juntas, um ambiente seguro para as crianças. É um papel essencial para a igreja nesse sentido. Agora vamos falar um pouquinho de lei. O senhor tem uma lei da sua autoria, já está em vigor desde 2022, que garante vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA. Como foi a aceitação dessa lei, tanto nos espaços públicos, quanto também nas empresas, nos espaços privados? Olha, Laura, tudo partiu. Eu fui num shopping em Taubaté e vi que ele estava começando a trabalhar esse tema. Na hora que eu vi vagas, sala azul, eu fui para o diálogo. E dali nasceu-se a ideia imediatamente, pois tem que se tornar lei. Porque é benefício, né, para o pessoal, para as famílias, para a pessoa com autismo. Então, eu trouxe a proposta, trabalhamos ela. E o interessante que eu tive a oportunidade de ouvir 4 mães atípicas. Foi no Café com o Gessé, falou, gente, eu estou com uma proposta aqui, um projeto, dá a opinião de vocês. A hora que eu mostrei, foi unânime, não, pelo amor de Deus, aprove logo, né? Então, tramitou, passou, foi muito bem aceito, principalmente, óbvio, pelas famílias, pelo poder público também, a prefeitura no executivo aderiu legal, só que aprovou em primeira e em segunda, antes do prefeito sancionar. O que eu fiquei, na época, bem chateado, que uma representante dos shoppings da região se incomodou com a lei, porque ela é pública e privada, né? E ela achava, na época, para você ver, como a informação ela vai mudando com o tempo, né? Ela achava que aquilo ia pegar, ia virar moda e o shopping ia ser prejudicado. Aí eu falei, não, mas tem que virar moda mesmo. A ideia é que estoure no Brasil todo. Tanto é que já está em Minas Gerais, a lei de Taubaté, já tem na cidade de Barbacena um projeto lá. E foi o único ponto que ficou fora da curva. O resto foi tudo bem, graças a Deus. E hoje, 2 anos praticamente da lei em vigor, você vê o setor privado aí abraçando, entendendo a importância da inclusão. Por exemplo, o Ricardo, ele é um pai atípico. Ele dá esposa e a mãe atípica. Eles são consumidores tanto quanto a família que não é atípica. Então, é muito difícil entender uma pessoa que é do empreendedorismo ter aquela visão. Ricardo, como que é para você, que é um pai de uma criança com autismo, ter uma vaga ali exclusiva, mais próxima da entrada de um supermercado, de um shopping? Nossa, esse é um assunto até que algumas vezes a gente já conversou, já me emocionei muito, porque faz uma diferença muito grande na vida da família. A criança atípica, a criança autista, no caso, ela vai
por vezes, se desregular ali por alguma razão, às vezes pelo trajeto do carro ou por causa da temperatura. No caso do meu filho, o calor interfere muito. De repente, assim, pode ser que dê uma crise. De repente, de maneira não esperada, de repente, ele vai ter uma crise ou ele vai estar minimamente desregulado ali. Isso implica num comportamento mais difícil de você controlar e de regular. E você ter um lugar para parar quando você chega no ambiente, poder descer do carro com calma ou saber que você tem esse espaço reservado para isso, faz uma diferença. Você já vai com tranquilidade. Vai com tranquilidade. Eu falei isso já para você algumas vezes. Eu lembro perfeitamente eu chegando num dos shoppings da cidade, eu vinha parando e meu filho estava desregulado no carro, estava só eu e ele, e eu desesperado tentando achar uma vaga, e eu lembrei da vaga. Falei, puxa. Aí falei para ele, me emociono de novo, me emocionei na hora, porque são pequenas ações que fazem diferença no momento em que eu estava vulnerável com meu filho e meu filho estava vulnerável, e é um direito que a gente teve de ter um espaço para isso. Então, assim, a iniciativa pública entrou dentro da minha casa e trouxe um ambiente mais confortável, mais seguro para minha família. Então, faz muita diferença. E é interessante a gente conversar sobre isso exatamente para nós entendermos qual é essa necessidade, Exatamente. né? Porque muitas vezes a maior parte da população pode imaginar que, para quê, né? Não tem utilidade essa vaga. Então, é para a gente entender. E o senhor comentou sobre Barbacena, então essa lei, ela teve uma aceitação tão boa, né? Foi de tanto sucesso que ela já ultrapassou aqui os limites do estado de São Paulo. Exato. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o primeiro vídeo, que é com a Shirley de Barbacena. Associação AMAB. Ótimo. Para a gente ver, ela vai compartilhar um pouquinho sobre a história dela lá na cidade. Bom dia a todos os vereadores da Câmara Municipal de Taubaté, em especial o vereador Gessé. Hoje é um dia muito especial para a comunidade autista, que é o dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização, onde nosso objetivo maior é conscientizar a sociedade que autismo não tem cara, autismo não pega, autismo não é doença contagiosa, e as pessoas têm que aprender a lidar e a respeitar o autista. O vereador Gessé esteve em nosso município aqui, trazendo para nós um projeto de lei sobre as vagas exclusivas para autista, para deficiente. Isso foi de suma importância para a gente. O nosso projeto já está na Câmara também para ser aprovado. E eu fico muito feliz por ele ter dividido com a gente essa ideia tão maravilhosa de cuidar das nossas crianças. E todo o pouco que vocês ajudarem vai ser de suma importância para a causa do autista. A associação está de portas abertas para receber todos vocês. Vai ser um prazer vocês estarem aqui conosco, investindo a camisa nessa grande causa. Um abraço. O vereador quer comentar sobre? Sim, eu vou fazer um comentário que, com o Ricardo, a gente se emociona porque é pela causa. Eu sempre deixei claro no plenário que nunca foi política. Então, ver um legado do mandato eternizando na história de uma causa tão nobre como essa, para mim, é muito gratificante. E ver o meu amigo testemunhando, né? Testemunhando o que ele vive, porque eu não vivo o que ele vive. Posso tentar ter a noção, mas nunca vou saber como é. Então, ver um projeto nosso que foi conversado com mães atípicas, que é um benefício para a cidade de Taubaté. E um exemplo que está sendo seguido em outros municípios, outros estados, né? E a AMAB é uma associação de Barbacena, que a Shirley é uma voluntária, é uma mãe atípica que, assim como vários são, né, que abraçam a causa e vão levar informação, porque, como você falou, Ana, às vezes a pessoa ela não tem informação e não tem como ela dar um feedback positivo. É por isso que dia 2 a gente massifica a informação, abril, e nós estamos trabalhando, seja na igreja, seja na Câmara, seja na Prefeitura, na saúde, enfim, todos os setores precisam fazer isso. Eu vou pedir, então, para a nossa produção colocar o segundo vídeo que a assessoria do vereador trouxe para a gente. Eu preciso parar para honrar a vida do Gessé. Cadê o Gessé? Lá no fundo, levanta a mão, Gessé.
A lei que garante vaga de autista aqui em Taubaté foi a de autoria do Gessé. Glória a Deus. Toda vez que eu estou com meu filho, que ele está um pouquinho agitado, que eu tenho que parar num lugar e eu vejo uma vaguinha ali, eu falo, Senhor, abençoa o Gessé. São pequenas coisinhas que a gente vai fazendo enquanto sociedade por causa do nome de Cristo. Não é mídia, não é propaganda, não é ideia política, é o nome de Cristo que nos coloca diante das circunstâncias e faz a gente entender que o outro nesse momento é mais importante. E uma ação simples muda a vida de um monte de gente. Eu tive com meu filho no Via Vale Shopping outro dia, e por causa dessa mesma lei é obrigatório ter um espaço lá para isso. E ele estava tendo uma crisezinha. E ele começou a se encolher dentro de mim, não sabia o que fazer. E eu lembrei, o Gessé. E tinha uma salinha lá apropriada para autista. Mim, tá? Pouca luz, tudo ajeitado. Eu fui para lá com ele, fiquei meia horinha com ele. Ele pronto, se recuperou, começou a brincar de novo. O Douglas estava comigo, viu? E eu falei, meu Deus, que privilégio que é esse. A gente precisa estender isso para mais gente. Mais pessoas precisam ter acesso a isso, porque a gente vai tendo informação, vai tendo recurso e vai conseguindo conduzir a vida para que a gente dê as melhores oportunidades. Ricardo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho de que forma essas leis ampliam a convivência respeitosa entre a sociedade e as pessoas com o transtorno do espectro autista. Sim, claro. Eu acho que são dois fatores muito importantes. O primeiro é porque traz o assunto para discussão e passa a gente a ter que lidar com o assunto. As pessoas que talvez estivessem distantes da vida atípica, do mundo autista, passam a ter que lidar com isso, e surgem diferentes pontos de vista e comentários. Por exemplo, uma pessoa falou assim, poxa, mas agora ficou benéfico ser autista. Eu falei, poxa, quem me dera fosse de fato algum benefício. Na verdade, é só a garantia de direitos. Mas justamente por causa dessa atitude, desse pensamento, criou ali uma oportunidade para eu, que sou pai de autista, ajudar essa pessoa a entender que não é um benefício, na verdade é a garantia dos direitos, mostrar para ela a realidade de uma família típica, mostrar quantos desafios de fato a gente tem que lidar. E aí ela falou assim, poxa, eu estava completamente ignorante do assunto e por causa dessa conversa eu consegui entender que eu estava fazendo mais mal do que bem, achando que alguém estava se beneficiando disso. Então são essas pequenas ações, elas trazem, então o primeiro ponto é esse, que traz para a discussão. Você passa a ter a oportunidade de falar sobre, você passa a ter como conviver, e o segundo ponto é que você, de alguma forma, alivia um momento de angústia de uma parte importante da sociedade. Como eu falei, 1 a cada 36 pessoas, e alguns órgãos falam até de 1 a cada 32 pessoas é autista. Você passa a falar com uma parcela importante da sociedade, aliviando o momento de angústia. Eu comentei ali no vídeo, né, que é uma situação dessa da sala azul que a gente tem no shopping, que é um ambiente essencial para quem vive a vida atípica, porque a gente vai muito pouco, eu e minha família, a gente acaba indo muito pouco ao shopping justamente por causa disso. Mas saber que lá tem um ambiente já me dá a oportunidade de, como cidadão, frequentar esse espaço privado e ali com um pouco mais de tranquilidade, porque eu sei que se alguma coisa acontecer, eu tenho um ambiente seguro para o meu filho. Então, é discutir e esse pequeno alívio. Alguém pode dizer, nossa, mas é tão pouco, mas são as pequenas coisas que fazem diferença. Porque a grande batalha, o pai e a mãe já estão lutando. O autista já está lutando a sua batalha, mas ter isso na sociedade amplia para a gente oportunidades, amplia conforto, amplia direitos, no fim das contas, né? Acho que esse é um ponto importante. Vereador, e o seu trabalho em prol dessa causa não para. Existe um projeto de lei ordinária em tramitação na Câmara para beneficiar gestantes com TEA. Fala um pouquinho sobre essa proposta. Olha, Ana, essa proposta nasceu também juntamente com uma bandeira muito forte do meu mandato, que é a parceria que eu tenho com o doutor André Girardi, mastologista, que é a saúde da mulher, que é uma das prioridades do nosso mandato. E no mês de abril, a gente começa a refletir mais, né? Aí, puxa vida, eu tenho a bandeira da saúde da mulher, e nasceu, né? E de ler bastante sobre, nasceu essa ideia de garantir também esses direitos que o Ricardo acabou de falar,
para gestante com autismo, aliás. Por quê? Nós estamos vendo hoje que o desafio para o primeiro grupo, que são as crianças, ele já está bem falado, mas e o desafio para o futuro do adulto? Hoje, a menina que é autista agora, como é que vai ser o futuro dela quando ela estiver grávida, por exemplo? Como é que vai ser o seu pré-natal? Como é que vai ser a sua gestação? O parto? Como é que vai ser todo esse trâmite se ela não tiver um direito adquirido? A ideia nasceu disso, para trazer esse conforto, né, para a mulher autista, para a grávida que é autista, e ela puder lá na frente ter essa tranquilidade, e até mesmo a família no entorno também entender que já vai ser uma barreira a menos, caso essa lei, eu acredito que vai ser aprovada aqui sim. E nasceu dessa ideia de trazer o benefício tanto para a mulher autista, e principalmente na gestão, na gravidez, na gestação. E esse é um acompanhamento multidisciplinar durante a gravidez, o parto, o puerpério e também uma atenção multidisciplinar para essa criança até os 2 anos de idade. Eu vou pedir para a nossa produção colocar as fotos que o vereador separou aqui para a gente. Está aí o exemplo, né, no espaço público e privado, aqui na Santa Terezinha, embaixo no Via Vale. Podemos seguir. Aqui, no dia 2 agora de abril, eu fiz uma placa para poder comemorar. Esse é o Daniel, meu sobrinho, está na igreja louvando a Deus com a mãozinha erguida. Esse ele no gabinete, não sei se é vídeo, é foto. Esse é foto. É foto. Tá aí, ó. A mãe dele de azul, é a minha irmã que é a avó, de branco, Silvânia Camila, e o Daniel. Que ele é o gabinete, ó. Eu coloquei a placa lá. E lembrando que é necessário respeitar essa placa, né? Não é simplesmente... Essa minha tá um pouco mais... Aí, ó, lembra do diálogo? As mães estão aí, que a Denise, a Roberta e a Gabriela, do Café com o Gessé. O outro setor privado também, ó, que já é outro shopping, são ambos os shoppings da cidade, que aderiram. E nós estamos trabalhando já para o segundo, que é o Taubaté Shopping, para que tenha esse espaço. Nós estamos em conversa já com eles. Perfeito, vereador. Quero agradecer, então, a sua vinda, agradecer a você também, Ricardo, por todas as informações aí que você compartilhou com a gente, um pouquinho do seu dia a dia, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço. Obrigado. Até a próxima, gente. Até a próxima. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de abril, com o vereador Gessé Silva, do PL. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.